Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vamos entender esse contexto desses três amigos, a fornalha de fogo ardente e também o contexto profético para os nossos dias. Fica com a gente que o estudo hoje está quente. Oi, Uber, o estudo hoje tá fornalha de fogo ardente, tá não, meu irmão? Tá, o estudo hoje está quente, mas está bem legal, bem interessante. A gente vai começar esse estudo que vai ter aplicações também proféticas para a nossa vida, né? Verdade, verdade. Ô, Uber, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, ó. Eu tenho esse e-book aqui para os irmãos serem edificados, vai baixar, então vai ter o contexto histórico, vai falar que foi ali 605 antes de Cristo, tal, mas dá um contexto pra gente. O nome de Sadraque, Mesaque e Abednego era Ananias, Misael e Azarias. Como que funcionou isso? Vamos, antes da gente falar um pouquinho do contexto profético, vamos dar o contexto da época, o contexto histórico. Bom a gente preservar e explicar melhor isso, né? Sim, é importante. Então, o que acontece nesse contexto, né? O povo de Judá foi levado cativeiro para a Babilônia. Foram 3 ali levas, né? Isso a gente encontra no final de Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Então a gente percebe que vai ter essas deportações e Daniel e esses 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, são levados juntos, porque eles são ali os mais capazes. Então, o interessante é a gente perceber que, nesse contexto histórico, você vai ter uma população que é levada para a alta corte da Babilônia, que seria Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Você tem Ezequiel, que vai também para a Babilônia, mas ele não vai para a parte real, ele fica com a população, e também fica ainda um pessoal em Judá, em Israel, mas esse Israel desolado, destruído, passando fome, passando uma série de necessidades. Então a gente tem esses 3 parâmetros do povo. E a cultura babilônica, o quê? Que ao chegar lá, o seu nome mude. Você passa a ter um nome babilônico, ou seja, na realeza, todos aqueles que servem a parte real têm que ter o um nome babilônico. Então ele muda o nome judeu para um nome babilônico. O rei faz isso nesse contexto. E aí nós vamos perceber essa mudança nesse sentido. É uma mudança no sentido cultural, ou seja, um nome hebreu passa a ter um nome agora babilônico. Maravilha. Então, assim, eles foram levados cativos para lá. E aí eu quero colocar aqui, compartilhar com vocês já essa parte do e-book para falar sobre o alimento real, né? Tá aqui, ó. Apesar de ambos serem instruídos na cultura local e poder desfrutar de muitos benefícios, eles se recusaram a comer os banquetes da corte, se alimentando apenas de legumes, vegetais. Você vai ver isso em Daniel 1, do 12 ao 15. Isso porque as carnes dos banquetes eram consagrados a falsos deuses e ídolos. Apesar dessa dieta vegana, os 4 jovens tinham uma aparência muito saudável. A gente estava até brincando antes de começar o vídeo, né, Uber? Foi daí que começou o movimento vegano, né? Os homens que não comiam carne nem os banquetes do rei. Então tá aí para você. Ó, eles não comiam carne, tá, irmãos? Mas o filho do homem veio comendo e bebendo, e mesmo assim chamaram ele de comilão e de beberrão. Jesus fala isso lá na Nova Aliança. Verdade. Max, uma acréscimo aí rapidinho. Claro. Que na cultura babilônica, tá, era normal os outros povos, tá, do Oriente ali, no Oriente Médio, quando eles eram dominados, era normal eles comerem as comidas sacrificadas de outros deuses. Isso era normal. O povo hebreu era o único povo que tinha essa particularidade, que não se corrompia, né? Ou não deveria se corromper, como esses meninos não se corromperam. Mas a gente percebe durante a Bíblia que o povo às vezes dá uma escorregada, né? Às vezes não, a maioria das vezes o povo dá essa escorregada. Mas isso é interessante, a monolatria do povo de Israel. Ou seja, eu não vou comer comida contaminada, porque isso não é comum na minha cultura. Já os outros povos que eram dominados participavam do mesmo jeito e deixava as coisas desandarem. Nós vamos falar desse tipo de idolatria. Parece que a idolatria não existe mais hoje, né? A idolatria da comida sacrificada aos ídolos, mas existe, ela só mudou de nome e nós vamos colocar ela já já com vocês aqui, tá? A fornalha de fogo ardente, ó. O rei Nabucodonosor, ele erigiu uma imagem de ouro e decretou e ordenou que todos deveriam se prostrar com o rosto em terra e adorar a imagem. Você já conhece a história que esses 3 irmãos não se prostraram, esses 3 amigos não se prostraram, e após os 3 terem sido lançados dentro da fornalha de fogo, foi possível ver não somente os 3 andando entre as chamas, mas um quarto homem semelhante ao filho dos deuses. Era o próprio Deus quem estava andando entre eles.
porque lá, antes de Abraão, Jesus disse, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. João 8:58, ou seja, Jesus já existia bem antes disso. Então você sabe que aquilo irritou o rei, e o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. A gente entende que como o passado tende a nos ensinar no futuro, então a Bíblia sempre tem um ensinamento para a gente, né? Prático, teórico, histórico para aquela época, mas também tem uma aplicação espiritual para a gente, afinal nós somos um espírito que habitamos dentro de um corpo. Então mesmo dentro da grande Babilônia, relatada no livro do Apocalipse, que é um sistema mundano, nós precisamos nos guardar, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego se guardaram nos seus tempos, irmãos. Os dias são maus e as comidas sacrificadas aos ídolos estão por toda parte, como o avareza, o egoísmo, amantes de si mesmo, amor ao dinheiro, lascívia. São tantos alimentos impuros para a nossa alma e nós não devemos nos prostrar a isso. Então, a história do passado tende a nos ensinar como devemos nos portar no futuro. Assim como aqueles homens não se curvaram, nós não devemos nos curvar também. Satanás nos deu um nome, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles chegaram lá como Ananias, Misael e Azarias. Eles tiveram seu nome mudado. Olha só, o nome, o rei, por decreto, mandou que mudasse o nome deles. E Satanás também deu já um nome para você. Talvez seja ladrão, imoral, egoísta, mas Deus prometeu mudar o seu nome. Está lá em Apocalipse 2:17. Lá diz que o Senhor dará do maná escondido e uma pedrinha branca com um novo nome que só ele sabe. Você sabe, Wilber, que existe uma pedra chamada Umim e Tumim, né? Umim, Urim e Tumim, que eram utilizados principalmente no dia da expiação. Eles utilizavam também para consultar ao Senhor. Então o sacerdote saía com o pecado do povo perdoado e ele levantava a pedrinha branca que simbolizava o perdão dos pecados. Então eu quero dizer aqui que Deus tem a pedrinha branca para aqueles que se arrependem dos seus pecados. E esse é uma promessa do Senhor. Olha, aquele que vencer eu vou dar do maná escondido, corpos glorificados. E a pedrinha branca, que era o símbolo o quê? De pecados perdoados, que estavam aceitos, certo, Wilber? Certo, é exatamente isso, né? E interessante que ainda nesse contexto de Apocalipse, né? Quando nós vamos lá para a igreja de Tiatira, a gente vê que tem uma profetisa chamada Jezabel, e ela engana os servos de Deus para que forniquem e para que comam comidas sacrificadas aos ídolos. De novo, a gente vê essa importância da comida, tá? Agora, o porquê essa importância? Porque no contexto histórico, a parte do comer com uma pessoa, sentar na mesa com uma pessoa para jantar, você mostra um relacionamento com essa pessoa, você mostra uma comunhão, uma amizade. Exemplo, você só chama para jantar aquela pessoa que você conhece, aquela pessoa que você gosta, aquela pessoa que você tem comunhão. Como o Marcos vai me chamar para jantar em julho, que eu vou aí, né, Marcos? Prepara a janta aí para a gente. Então, a gente só chama para jantar, para sentar à mesa, para comer aquela pessoa no qual a gente valida o que ela faz, no qual a gente valida os atos dela. Então, comer comida sacrificada ao ídolo, eu estou validando aquela religião, tá? Isso naquele contexto histórico. Então, a comida para a religião tem uma importância muito forte. Maravilha. Irmãos, assim como lá no tempo de Sadraque, Mesaque e Abidnego, o rei mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Nos nossos dias não vai ser diferente. A gente percebe na grande tribulação a igreja sendo guardada no deserto pelo Senhor, nas duas asas da grande águia. Então eu quero dizer que por mais que os tempos fiquem maus, já estão maus, nós estamos na década de grandes pandemias, aí você está vendo a questão dessas pestes e pragas se multiplicarem. Fome está vindo por aí numa forma tão grande. Eu estava vendo agora a reunião em Davos, a grande elite mundial dizendo que vai vir uma fome como o mundo nunca, jamais viu. Então, por mais que essa fornalha seja aquecida 7 vezes mais, eu tenho que dizer uma coisa para você. Deus vai passar a sua igreja pelo fogo. Sim, se você é pré-tribulacionista e não acredita que a igreja vai passar pelo fogo, faça um estudo nosso aqui, ó, para você se edificar. Nós vamos mostrar a terça parte, o número que aponta para os salvos. Deus tende a aprovar os seus. Ele vai sentar como ourives e ele vai passar a sua igreja pelo fogo. Então, os dias são maus e mesmo que o faraó do nosso tempo aqui, né, ou da nossa grande Babilônia, né, o diabo tende a perseguir a igreja com mais afinco e também trazer pestes, mortes, guerras e grandes tempos de sofrimento. É promessa de Deus separar o joio do trigo. Está lá em Zacarias 13 e Zacarias 13 do 1 ao 2, 13 do 1 ao 9, você vai ver isso.
Deus purifica a sua igreja, tá praticamente em todos os profetas, mas eu quero citar Malaquias 3, que é incrível. Ele fala, olha, quem poderá suportar o dia da sua vinda e quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives, Hilber, e como potassa dos lavandeiros, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, assim como purifica os filhos de Levi. Filhos de Levi por quê, Hilber? Porque eles eram sacerdotes. Então todo aquele que é sacerdote do Senhor, Deus vai purificar. Ó. E ele os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor ofertas justas. Deus vai julgar primeiro a sua casa, para depois o Senhor trazer juízo ao mundo, como está lá em Ezequiel, Joel 2, perturbem-se os montes, né? O dia do Senhor vem e quão terrível é esse dia de grande escuridão. Então, irmãos, importa que a gente venha andar na fornalha desse mundo e que as pessoas possam ver e que Satanás, olhando, possa ver as duas casas de Israel, judeus e gentios, do lado dele, o Espírito Santo do Senhor, que é a promessa que testificaria a respeito de Cristo, e o quarto homem, o Jesus Cristo, que anda no meio dos 7 castiçais, está lá em Apocalipse 1, você vai ver Jesus andando no meio dos 7 castiçais, assim como foi no tempo de Sadraque, Mesaque e Abednego, será no nosso tempo dias de grande perseguição, uma grande fornalha, mas que o diabo, os demônios, né, e todos aqueles que estão no mundo olhando para a vida da igreja possam entender que a igreja está andando no meio da fornalha com o seu Senhor. E assim como Deus guardou Sadraque, Mesaque e Abednego, assim será também com os seus, né, os filhos de Levi, aqueles que são sacerdote do Senhor. Que mais que eu gostaria de colocar com vocês? Olha, eu espero que Deus anime a sua igreja através do seu Espírito Santo, mantenha a nossa chama acesa, porque a igreja, além de testemunha do Senhor e testifica a respeito daquilo que o Senhor fez, nós somos baluartes das verdades do Evangelho. O que é baluarte? Um farol intransponível. Por mais que venha tempestades e onda, a igreja do Senhor não se curve a estas coisas e continue sendo luz, uma candeia para iluminar o mundo, ok? Isaías 43, 2-3 diz o seguinte: quando passar pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão. E agora, o que eu mais gosto, olha só: quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel teu Salvador. Então, irmãos, Deus abençoe as nossas vidas, Deus inspire através do seu Espírito Santo a igreja para continuar de pé, sendo os seus remanescentes, né? Aquele farol que ilumina nos dias maus, porque tempos difíceis nós temos pela frente, por isso que nós queremos fazer esse estudo com vocês de Sadraque, Mesaque e Abednego. Assim como foi para eles, não será fácil para aqueles que são remanescentes do Senhor, mas permanecer firme até o fim, e aquele que subsistir será salvo, aquele que sobreviver será salvo, sobreviver da grande apostasia e dos dias maus que estão à nossa frente, certo, Wilber? Certíssimo, Marcos. E você colocou uma conexão interessante em Malaquias, né, que ele vai purificar os sacerdotes. Quando você vai lá no 5º selo, você vê o povo clamando: até quando, Senhor, nosso sangue será derramado? Ele fala: espere um pouco mais de tempo até que complete seu número. Ele dá o quê? Vestimentas brancas, ou seja, um símbolo de purificação, e a vestimenta um símbolo de sacerdócio, para mostrar que a igreja vai ser purificada, mas purificada por quê? Por uma grande provação, mas ela vai ser aprovada pelo sangue e pelo testemunho de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram seu tempo e a igreja vai ter o seu tempo aqui na terra também de grande provação. Vamos nos preparar, sejamos como aquelas noivas prudentes que guardaram azeite na sua botija, e o azeite aqui como sinônimo de conhecimento e intimidade com o Espírito Santo de Deus. Isso você só encontra se você está aos pés do Senhor. Geralmente nós aqui do Papo com Deus indicamos que você faça suas orações de madrugada, apesar que eu e o Wilber começamos um processo de sacrifícios de tardes e manhãs, né? Nem sempre temos conseguido pela correria e atividade do nosso dia, mas nós temos prestado aí um momento de sacrifício ao Senhor. Sacrifício como um tempo de oração, dedicação e ouvir Deus falar com as nossas vidas. Desde dezembro começamos um outro procedimento aqui que é de santificação, separados ao Senhor, para que a gente possa trazer conteúdo edificante para você. Se você é novo aqui no canal, considere que deixar um like, também se tornar um gerente do Papo com Deus, quer que essa mensagem chegue mais longe, mensagem de conteúdo apostólico, né, discipulado apostólico, aquilo que Jesus nos ensinou, né, que é mais do que o
o arrependimento, né, e a fé no Senhor Jesus Cristo. Então considere se apoiar o Papo com Deus para que essa mensagem possa chegar mais longe. Se você quiser fazer cursos, lá no nosso site tem 16 cursos prontos para edificar a sua vida, tudo gratuito, tá, irmãos? O Ministério do Papo com Deus é um projeto evangelístico que visa servir a Igreja de Cristo e edificar o povo santo. Estamos aqui preparando, né, a noiva de Cristo e uma morada para o Pai na eternidade. Então seja você também um edificador de vidas, junte-se a nós. Aqui na descrição nós temos o Smart Link que vai te levar para você poder, para vários lugares que você vai poder ser gerente do Papo com Deus, apoiar nosso projeto e também se edificar, pegar mais de 170 e-books como esse aqui gratuito, fazer cursos gratuitos, abençoar o Projeto Libras. Nós temos mais de 380 surdos hoje estudando teologia com a gente, graças aos gerentes do Papo com Deus que acreditam nesse projeto, amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.